Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o geólogo Guilherme Estrela, dizem o pai do pré-sal. Ele não gosta. Mas como é? Não, eu não gosto. Eu não gosto porque não é verdadeiro. Tá isso. bom, ok. Porque é o seguinte, o trabalho dos geólogos no setor petrolífero, que é o que eu conheço, né, é um trabalho coletivo. Claro. Né? Não é um trabalho de uma pessoa, nem de um especialista. É um trabalho de vários especialistas e que tentam montar uma história de bilhões de anos, de dezenas de milhões de anos, centenas de milhões de anos. A Petrobras tem uma vantagem competitiva gigantesca entre as outras companhias. Aliás, já comprovada nesse período em que o monopólio foi quebrado. Porque o monopólio estatal do petróleo, Juca, nos garantia, né, sermos os únicos, é o único corpo de geólogos de petróleo brasileiro que estudava as bacias brasileiras, né, que as outras empresas aqui não exploravam. Então nós, por 50 anos, acumulamos uma experiência e uma competência, isso é uma característica da Petrobras, é o investimento em treinamento das pessoas, o centro de pesquisa, né? Que ela nunca deixou de lado, ela sempre foi muito forte nisso. Então nós acumulamos uma experiência de interpretação geológica das nossas bacias sedimentares, onde o petróleo ocorre, muito mais avançada que as outras empresas. Tá. É por isso que, quebrado o monopólio, né? E vieram os leilões lá da ANP, as empresas petrolíferas compravam os blocos, mas seguravam. E nós, a Petrobras, sempre tendo na atividade exploratória, porque não éramos autossuficientes, de seu principal missão, né? Comprávamos os blocos e íamos estudar as áreas, essa coisa toda para melhor, até perfurávamos os poços. Então, as empresas petrolíferas vinham nas nossas águas, as estrangeiras, dizendo, bom, esse pessoal conhece mais do que a gente. Então vamos deixar ele gastar o dinheiro, porque o gasto com o geólogo é muito pequeno. Sim. Agora o gasto, uma sonda do pré-sal custa $1 milhão por dia. Ela toda, em operação, com toda a estrutura de apoio, essa coisa toda. É um negócio caríssimo. Então eles falaram, não, nós vamos perfurar, espera esse pessoal dar os furos e se der certo, aí a gente começa a se animar. E a gente sabia, muito antes deles, que o petróleo vinha de uma rocha muito profunda, né? Depositada no começo da abertura entre os dois continentes, em Grandes Lagos. Nesse caminho, entre a rocha geradora e a rocha reservatório, não podia ter nenhuma camada impermeável. Porque a camada impermeável, se tivesse uma camada impermeável, ele vinha e parava embaixo dali. Né? Na bacia de Campos, não havia essa rocha impermeável, que é o sal. O sal é impermeável. Mas o sal tinha se movimentado, tinha abrido buracos, vazios de sal. E o petróleo veio e se depositou em rochas depositadas depois do sal. Em rochas porosas depositadas depois do sal. Qual era a diferença entre a bacia de Campos e a bacia de Santos? Na bacia de Santos, o sal não se movimentou. Ficou lá com uns 2.000 metros de espessura. Porque quando ele se movimenta para o lado, forma uma grande estrutura, e aqueles 2.000 metros para alimentar as grandes estruturas do lado, vai se diminuindo até que acaba. Na bacia de Santos, não. Logo, na bacia de Santos, se houvesse petróleo, estaria todo embaixo do sal. Era antes do sal. Era antes do sal. E aí entra, porque o geólogo estuda de baixo para cima. Do ponto de vista cronológico. Então, é pré-sal. Até o Veríssimo. Mas deixa eu terminar. Negócio do pai do pré-sal. Então, o trabalho de exploração é um trabalho coletivo. Né? A descoberta do pré-sal teve também um aspecto político interessantíssimo e decisivo.
Porque quando, em 2003, nós assumimos a diretoria, eu estava aposentado, voltei a assumir a diretoria da Petrobras, qual era a orientação não escrita do governo? Era uma orientação política do governo Fernando Henrique para a Petrobras. Olha, Petrobras, se concentre na bacia de Campos, onde você já conhece, onde a gente produz 80% do petróleo nacional, e deixa as outras bacias para serem atrativas, para virem empresas estrangeiras, investirem com risco, né? Que são bacias não produtoras, para elas virem com risco. Então, a Petrobras estava concentrada na bacia de Campos. O Lula entra e dá duas orientações assim absolutamente claras. Primeiro, o conteúdo nacional. O que puder ser fabricado no Brasil, é fabricado no Brasil, né? E segundo, Petrobras reassuma, você que tem a maior competência em exploração, você reassuma a sua importância no que respeita à exploração de petróleo no Brasil, que você tinha no monopólio, né? Quer dizer, você conduz esse processo. E nós praticamente não adquiríamos mais blocos novos para explorar, justamente para dar. Então, com a decisão do governo de 2003, olha, vamos expandir as nossas novamente para as outras bacias. E tiramos sondas da bacia de Campos para ir para a bacia do Espírito Santo, para o Nordeste, onde temos excelentes descobertas, lá em Sergipe, de óleo leve e gás, e para a bacia de Santos, que estava abandonada. A bacia de Santos não produzia nenhuma gota de petróleo. Os paulistas não gostavam disso, porque diziam, caramba, a gente não tem exploração aqui, essa coisa toda, aquele negócio da Paulo e Petro que não deu em nada, aquela coisa toda. Então o paulista tinha... o pessoal de refino é que transitava bem aqui em São Paulo, que tem as refinarias, é claro. Agora, o pessoal de exploração e produção, a gente ficava na USP, na Unicamp, na Unesp, Rio Claro, onde a gente tinha os nossos colegas lá, a gente não tinha, né? Mas com a descoberta, aí a bacia de Santos abandonada, há décadas abandonada. A única curiosidade que para mim permanece é quem foi que um belo dia falou, e se tiver petróleo antes do sal? Não, petróleo antes do sal já era conhecido na bacia de Campos. Agora, a gente sabia que aquele petróleo que estava lá em cima do sal vinha debaixo do sal. Quem bancou a decisão de furar? Boa! Não, Porque a decisão... é caro, né? Sabia-se que tinha. Agora, quem bancou a decisão de furar? Muito bem. Não tem quem. Esse quem não existe. Esse quem é uma política exploratória que foi retomada, agressiva, para bacias que não eram produtoras ainda. Tá perfeito. Há um consenso de que a Operação Lava Jato era necessária, somos todos contra a corrupção, quem for corrupto que pague. Muito bem. Porém, em que medida o Petrolão faz parte ou não faz parte desta estratégia de enfraquecer a Petrobras para entregá-la? Muito bem. A estratégia de enfraquecer a Petrobras, ela já estava em curso no momento que se quebrou o monopólio estatal do petróleo. Então, vem lá de trás. Sim. Quer dizer, esse é um projeto de Brasil que não é de hoje. Sim. Está sendo coroado até de uma maneira absurda hoje, né? Depois do golpe, principalmente, né? Mas essa estratégia vem de antes, né? Bom, olha, vamos quebrar o monopólio da Petrobras, né? Porque quem sabe lá a gente não tinha, nós tínhamos só a bacia de Campos, né? Não tínhamos ainda o pré-sal. Né? Sim. Muito bem, então a coisa veio de antes. E quebra-se o monopólio, se segue o regime de concessão, cujo petróleo descoberto é de propriedade de quem descobriu, né? E as coisas, quer dizer, do ponto de vista político, já entram num processo de enfraquecimento da Petrobras, né? Muito bem. A questão da corrupção, e somos todos contra a corrupção, né? A questão da corrupção, ela vem aos arquitetos da direção da Petrobras um argumento absolutamente precioso,
em relação ao convencimento através de todo um trabalho de imprensa, não é mesmo? Que nós vimos, ao convencimento da sociedade de que a corrupção, ela não... Aí que está, a coisa é também mais ampla, a corrupção não só prejudicou a Petrobras, não só é um motivo para que a gente acabe com a Petrobras, é um motivo para que acabe com o Estado brasileiro, não é? Quer dizer, a corrupção, o argumento da corrupção, ela atinge o Estado brasileiro como um todo. Agora, a joia da coroa era a Petrobras, não há dúvida nenhuma, né? Então, isso entrou nessa construção de enfraquecimento de destruição da Petrobras com uma penetração na sociedade brasileira, promovida também pela imprensa, tá, né? Uma imprensa que a gente sabe que tem também as suas opiniões, as suas ideologias, né? Então se instalou essa ideia, essa falsa ideia de que a Petrobras, quando a Petrobras, ela é uma empresa forte, é uma empresa que não tem nada a ver com corrupção, está entendendo? Ela foi construída com base em trabalho. Mas ela, de fato, chegou a estar próxima da bancarrota? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A empresa porque agora se diz, recuperou-se a Petrobras. Não. De maneira, é o seguinte, todo o setor petrolífero mundial teve uma pancada forte. Sim. Quando o petróleo parte de 140, vai para 30, em 6 meses. Né? Então, todo o setor se reestruturou. Mas a Petrobras tinha uma vantagem em relação às outras empresas, que são as reservas nossas. Sim. Né? Então, as reservas brasileiras, as reservas da Petrobras, elas são isso se intensificou, se engrandeceu enormemente com o pré-sal. Elas representam a garantia do banco em receber o seu empréstimo. Por quanto tempo mais, doutor Estrela, por quanto tempo mais o petróleo será vital para a humanidade? Eu diria... Porque se sabe, dos malefícios ambientais e tudo mais. Pois é. Já é um negócio, o aquecimento global é um fenômeno geológico, sim, inexorável e inescapável. Então, depois da primeira Revolução Industrial, a curva de aumento de temperatura aumentou um pouco, mas não é uma coisa que seja decisiva. Sim. Né? Essas coisas ainda cientificamente estão em discussão. Muito bem. Hoje, os combustíveis fósseis para a humanidade, eles estão entre 60% e 70%, botando carvão. Petróleo e gás natural está em 50% por aí. Né? Então, você não troca toda uma estrutura, sim, de produção no mundo inteiro, nos grandes países industrialmente desenvolvidos, você não troca do dia para a noite. Né? A gente está vendo, e aí eu repito, a matriz brasileira, a matriz energética, é a mais equilibrada do mundo. E nós somos dos povos que consumimos menos energia per capita do mundo. Né? Então, nós não podemos achar que não devemos agora, como muita gente diz, de não produzirmos nosso petróleo e gás natural. Né? Quando a nossa contribuição para os gases de efeito estufa é mínima em relação aos Estados Unidos e aos grandes países industrializados no mundo. Então, isso não pode ser um impedimento do nosso desenvolvimento. Né? Então, e todos os estudos que nós que temos em mãos mostram que os combustíveis fósseis serão ainda muito importantes ao longo do século XXI, pelo menos até metade do século XXI, no mínimo. Então, o petróleo e o gás natural, ele vai ser compensado por outras fontes de energia renovável, mas ele até vai ter maior consumo, porque vai ter muito mais gente consumindo. Isso aí já está se concretizando um pouco quando analisa a Europa e a Ásia, né? Na Europa está tendo a questão dos carros elétricos, enfim, que daí você tem que discutir qual é a matriz dessa energia elétrica, mas enquanto lá está talvez diminuindo o petróleo, na Ásia, que está incluindo muita gente, a indústria crescendo, tem aumentado o uso de petróleo. Na mesma medida, a Venezuela, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, em que medida a crise venezuelana
tem a ver com esta mesma geopolítica? A crise venezuelana, a invasão do Iraque em 2003, até eu era da geologia quando descobrimos lá, mas eu não estava em Bagdá. Então, não é mesmo? Foi toda aquela conflagração que veio da Primavera Árabe, do norte da África ali, né? Tinha a destruição da Líbia como país, teve como base o domínio das reservas petrolíferas líbias. O presidente egípcio, que foi eleito depois da Primavera Árabe, com 3 meses, foi depois até condenado à morte, porque o cara disse, não, agora vamos ver esses contratos que temos no Delta do Nilo com as empresas europeias. Derrubaram o cara no dia seguinte. O Iraque foi invadido, aquela conflagração até hoje no Oriente Médio, Síria, tem como base, né, a vinda de petróleo para o Mediterrâneo também. Quer dizer, tudo isso não parou. Os Estados Unidos agora saem do Acordo de Paris, né, atenuam as exigências ambientais na produção de carvão. O camarada está dizendo que vai abrir a costa leste americana para a exploração de petróleo. Quer dizer, tudo sinaliza, principalmente das nações hegemônicas, né, que petróleo e gás natural serão ainda, por décadas, nesse século XXI, a maior fonte de energia da humanidade. Eu não tenho, além do mais, desculpe, Sibeli, você falou do gás natural, do pré-sal, né? Nós somos seremos o maior produtor de alimentos do planeta, agora, segundo a FAO, em 2020, 2020 e poucos, e somos os maiores importadores de fertilizantes. A gente não tem fertilizante, né? O gás do pré-sal é rico em matéria-prima de fertilizantes hidrogenados para a fabricação de amônia. Então, eu acho que é indiscutível que os combustíveis fósseis serão ainda, ao longo das próximas décadas, a principal fonte de energia da humanidade, não é mesmo? E para um país como o Brasil, como eu disse, que a gente, que a energia, julgo que é o seguinte, a oferta de energia abundante é que promove a industrialização, sabe? Então, isso é importante que nós tenhamos. Apenas para terminar, doutor Estrela, eu acho que seria importante deixar claro isso, porque tangenciamos a questão da Lava Jato na Petrobras. Pois é, eu não terminei. Isto. Quer dizer, porque eu sei da sua posição absolutamente severa em relação a todos que cometeram, e dá nome e sobrenome, né? Isso. Embora também o senhor frise que essa corrupção não começou nos governos do PT, vem de antes, não é isso? Até um dos implicados diretamente já confessou isso. Né? O Pedro Barusco, inclusive, já confessou isso, que as coisas vêm de antes, né? Eu me lembro que o Pedro Paulo Francis morreu denunciando corrupção na Petrobras, não é? E foi bem antes do governo do PT. Não, foi no governo Collor, né? Acho que foi no governo Collor, não tenho certeza. Mas, enfim, na verdade, quer dizer, todos os estados, todos os governos do mundo, a corrupção é um mal da humanidade, não é mesmo? Não é um mal nem do Brasil, nem só da Petrobras, né? Então, o mundo, inclusive, está... Até no setor capitalista a gente viu a crise lá de não sei das quantas, que com as grandes empresas, a Enron e a MCI e tudo mais, eles criaram aquela coisa dos... pirâmides. Das pirâmides, a coisa toda. Então, tudo isso, a crise americana de 2008, tem aquele... Quem não tem aquele filme, O Trabalho Interno, né? A crise de 30 trilhões de dólares, 20 ou 30 trilhões de dólares, tudo isso. Então, essa é uma coisa que ocorre, né? Então, e a Petrobras não ficou fora disso. Agora, eu insisto o seguinte, a empresa não é uma empresa, de maneira nenhuma, uma empresa em que a corrupção ocorra correntemente. Perfeito. Né? Então, a empresa não foi feita e a imensa maioria do empregado da Petrobras são pessoas, e eu convivi com essas pessoas, são pessoas honestas, como no Banco do Brasil, como na Caixa Econômica, né? Então, não se pode confundir, e isso não alterou, aí que está a sua pergunta, isso não impactou de uma forma, diria, profunda ou muito importante, a credibilidade financeira da companhia para obter financiamento.
Muito mais Porque o que interessa ainda mais, hein? o impairment. A reavaliação dos ativos. Porque tudo isso, na muito verdade, mais. foi muito bem lembrado. Tem problema, tem aspectos contábeis, apenas contábeis. O que interessa para o camarada do banqueiro que está do outro lado da mesa é se você tem reservas para pagar. Perfeito. Né? Então, esse problema era chamar o cara e renegociar a dívida, como foi feito. A diretoria fez isso. E a empresa nunca esteve numa insolvência nem coisa nenhuma. Doutor Guilherme Estrela, eu lhe agradeço muitíssimo. Não, eu é que agradeço. Por tantos esclarecimentos, Sibeli e Fernanda, muito obrigado. Você sabe que Entrevistas volta terça-feira que vem, 10 horas da noite, que você pode ver a TVT em nossos canais no YouTube e no Facebook. E você sabe também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,